Eu queria ler com vocês, o tema de hoje é esse aqui, ó. Quarta, decisões sobre a vontade de Deus. Quarta, ajuste o seu foco para viver o melhor de Deus. Nós temos que entender que crente desajustado no foco é crente que está perdendo qualidade de vida. Jesus disse assim: eu vim para dar a vocês vida, e vida em abundância. Então, irmãos, o desejo de Deus na minha vida, na tua vida, é uma qualidade de vida. Isso não quer dizer que você está livre de prova, que eu estou livre de prova. Isso não quer dizer que você vai ficar livre de dificuldade, mas a qualidade de vida, ela vai ser um testemunho. Você já imaginou? Irmãos, crente passa por lutas, sim ou não? Passa? Passa, claro que passa. Estamos vendo aí, nós passamos por prova. Agora, por que eu estou perguntando isso? E o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Porque tem muitas pessoas que elas, ao aceitarem a Jesus, elas só pensam numa coisa, na salvação. Não, eu vou ter a vida eterna, um dia eu vou ser feliz, um dia. Então, quando eu olho para esse texto que nós vamos ler, e é muito precioso, nós temos que entender o seguinte: o grande problema é que a gente não consegue compreender o que é ser um cristão. Você sabe, uma pessoa, quando ela abraça uma religião, ela procura entender tudo daquela religião. Os benefícios, os malefícios. Parece que nós estacionamos em algumas coisas. Parece que a pessoa, quando aceita Jesus, ela pensa: bom, agora eu não vou ter mais problema, não vou ter mais luta. É uma apólice que eu assinei. E aí, quando vem o problema, quando vem a luta, ela desanima. E aí a pergunta que eu faço a você: por que será que tem crente que desanima? Por que um crente que verdadeiramente foi transformado não consegue entender que aquela luta faz parte de um projeto, de um processo, de um propósito de Deus? Então, é aquilo ali, ó. Nós andamos desajustados no foco. Aí eu quero só que você leia a Bíblia devagar, porque só em ler a Bíblia devagar a gente já ganha, que dirá meditando. Então vamos ler Hebreus capítulo 12. Olha aqui, ó. Vamos devagar, tá bom? Para todo mundo aprender. Portanto, visto que nós, esse nós aí se aplica a eu e você? Sim ou não? Sim. Oh meu Deus, esse nós aí estamos incluídos? Sim. Então, o autor de Hebreus diz que nós, eu e você, estamos o quê? Rodeado de uma nuvem muito grande de quê? Então tem gente na sua família que está olhando para ver se você é crente mesmo. Está ali nessa nuvem. Tem gente no seu local de trabalho que está olhando. Eu vou te contar um segredo que talvez você tenha gente na igreja que está olhando para saber se você é crente. Na rua tem uma grande nuvem de testemunha. Então, para onde você se volta tem uma o quê? A testemunha. O que é a testemunha? A testemunha é aquela pessoa que vê um fato, ela vê um fato e ela é capaz de reproduzir aquele fato. Muito bem, o que as testemunhas que convivem com você estão falando a teu respeito? O que elas estão vendo no dia a dia que elas reproduzem para outros? Imagine. E aí, vamos lá. Eu estou cercado de uma nuvem. O que será que as pessoas na minha casa veem do meu testemunho? Quando Maria Clara fala do que ela vê, porque testemunha fala daquilo que viu, o que ela anda falando? O que a Maria anda falando? O que o Davi anda falando? O que a Rita anda falando? O que os pastores andam falando? O que os irmãos andam falando? O que o pessoal lá da academia anda falando? Irmãos, para onde eu me movo tem uma nuvem de testemunha. E o que me consola é saber que eu não estou sozinho nessa, você também. Agora a minha pergunta para você nessa noite é: o que as suas testemunhas andam vendo de você? Que tipo de crente você é? Eu falei isso aqui domingo, irmãos.
Esse negócio de unção, dessa porta para dentro, para mim não faz o menor sentido. Para mim, a unção daqui para dentro é igual a academia com espelho. Tem a galera que chega na academia, o cara vai direto para o espelho, ele fica assim, ó. Mas quando ele começa a levantar o peso, eu falava lá de um lá na academia, uma vez eu estou lá malhando, daqui a pouco o cara assim, o que tu pensa? Esse cara está quase se arregaçando todo. Quando eu olhei, irmãos, vi um cara levantando os pezinhos, me churuqueba, que até eu levantava. Eu disse, não é possível, ele está dando esse grito todo por causa daquele peso. É assim que eu vejo muita gente dentro da igreja. A unção que presta é daquela porta para fora. Porque daquela porta para dentro todo mundo é atleta. Então a unção que eu carrego, ela faz sentido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Irmão, todo mundo é crente. Olha para essa pessoa, vê se ela não tem a cara de crente. Não, só olha, não fica assim olhando, disfarça, ó. Repara se não tem cara de crente. Tem ou não tem? O pessoal da academia que estava comigo, acho que o Hélio estava, o Gabriel também. Tem alguém que estava na academia no domingo comigo? Não falei isso? Todo mundo dessa porta para dentro é atleta. É marombeiro da unção. Aí chora, fica arrepiado. Nada disso me impacta. Nada disso me impacta. A unção que me deixa impactado é aquela que eu vejo na tua vida da porta para fora. Da porta para dentro é a unção de espelho. Aí você, aquele irmão ali é diferenciado. Vamos ver no dia a dia. Eu posso julgar alguém? Posso ou não? A Bíblia diz que a gente pode julgar. Eu não posso condenar, mas eu posso fazer juízo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui dentro eu sou o bambambam da unção. Lá fora, você me vendo dar um mau testemunho, você vai fazer o quê? Não, eu fingi que não vi. Era só o apóstolo, mas... Irmãos, você vai me julgar. Você vai dizer, mas que história é essa? Lá dentro ele ser uma coisa, aqui fora ser outra. A Bíblia não diz lá, se você vê o teu irmão pecando, você não tem que ir até ele para elogiar? Bom. Não, eu não vou falar nada com o irmão, porque eu não posso julgar ninguém. Eu vi o irmão fazendo algo errado, mas quem sou eu? Irmãos, não funciona assim, funciona? Então, vamos entender que nós temos... A Bíblia diz que nós a todos discernimos, mas em nada somos discernidos. Porque quem anda com testemunho vai ser crente aqui dentro, vai ser crente lá fora, vai ser crente de qualquer lugar. Até aqui foi? Você está entendendo o que eu estou falando? Então vamos voltar para cá sobre o foco. Imagina que você vai pegar o resultado do exame e vai ter uma consulta com o médico. Até vocês estão me acompanhando? Hein? Aí o médico, você sentou, você está aqui, ele está vendo o teu exame e está dizendo, olha, você tem... E aí você está mexendo, vendo rios, vendo o WhatsApp, ele está falando o que você tem. Ele está falando do que você vai ter que fazer o tratamento. E você está mexendo no teu celular, bem na cara dele. O que você acha que vai sair desse encontro? Vai sair dor de cabeça, mas por quê? Porque, gente, preste atenção. O médico espera que você, naquela hora em que ele vai ver o seu resultado do exame, que você esteja com atenção nele, que você esteja focado nele. Ele não vai achar normal ver o teu exame, falar do teu exame, falar daquela condição que você está vivendo,
e sem que você esteja distraído ou focado. Então o problema hoje, gente, é que nós estamos sobrecarregados de possibilidades. Eu posso falar com você pelo telefone, eu posso falar com você pelo e-mail, eu posso falar com você pelo WhatsApp, eu posso falar com você pelo direct do Instagram, eu posso falar com você pelo Messenger do Facebook. Olha a quantidade de possibilidades que você tem hoje de comunicação. Veja se elas não são suficientes para te distrair. Você está cheio de possibilidades. Tem gente que está se alimentando aí por aqueles videozinhos curtos. E aí o que acontece? E não tem jeito. À medida que eu vou me entupindo, irmãos, de rede social, isso é fato. Nós vamos sofrendo um desgaste mental. O seu cérebro não consegue absorver a quantidade de informações que são jogadas todo dia, o dia todo. Vocês acham que nós estamos andando cansados mentalmente? Por quê? Porque é o dia todo. Você imagina a quantidade de WhatsApp, a quantidade de mensagem, a quantidade de vídeo, a quantidade que você vê durante um dia. Isso sem contar a televisão. Vamos lá, vamos botar aí a televisão. Então, gente, nós vamos viver exaustos. E o que é pior, se você estiver aqui exausto mentalmente, você começa a entrar numa cadeia de improdutividade. Você não começa mais a criar mais nada, você está cansado. É tanta coisa vendo, é tanta coisa ouvindo. E aí o autor de Hebreus, ele está escrevendo a uma igreja que ela está cansada, que ela está sobrecarregada e tentada a desistir. E o que ele vai escrever no capítulo 12 aí, do versículo 2? Nós só lemos o versículo 1, nem acabei de ler o 1, volta lá. Ok? O 1, por gentileza, que eu acho que eu não li o 1 todo. Eu só comecei. Então nós falamos ali no testemunho, agora eu vou mais um pouquinho, tá, Mônica? Obrigado. Grande testemunho. Aí ele diz assim, ó, deixemos. Irmãos, deixemos tem a ver com a ação do Espírito ou com a sua atitude? Muito bem, sua atitude. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que é sua. E aí ele diz, deixemos de lado o quê? Todo e o pecado. Então, o autor de Hebreus diz que tem duas coisas impedindo você de focar: peso e pecado. Peso é uma coisa, pecado é outra. É o que o texto está dizendo. Aí ele diz lá, que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz assim, e parece uma coisa meio estranha, corra com paciência. Ou corre com paciência, vamos entender o que é isso. Corra com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Agora, olha o versículo 12, que pérola. Versículo 2. Olhando para Jesus. Na Bíblia King James atualizada diz, olhando fixamente para Jesus. Então, em algumas versões, eu acho que a NA diz, olhando firmemente para Jesus. Então, olhando para Jesus, aí ele diz, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz. Então, que alegria foi essa dada a Jesus que o fez capaz de suportar a cruz? Vamos descobrir. Desprezando a desonra, está sentado à direita ou à destra do trono de Deus. Até aqui foi? Então, para não perder o foco, vamos orar. Senhor, aplica essa palavra ao coração dos teus filhos. Fala com cada um aqui nessa noite. Eu te peço, eu oro com eles agora em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gente, ajustar o foco é uma decisão pessoal. Você pode viver a vida toda distraído, como eu conheço muita gente distraída. Você pode viver a vida toda cristã desfocado, desfocada. Mas saiba que isso não é a vontade de Deus. Não é um sentimento que vem naturalmente, é uma decisão.
E nós temos que entender isso. Agora vamos lá, vamos caminhar aqui rapidinho. Pode avançar. Por que as pessoas vivem sem foco, sem direção, desanimadas na corrida da vida? Então hoje você vai ver esses 3 tipos de pessoa correndo na vida: as sem foco, as sem direção e as desanimadas. Primeiro, porque querem viver carregando pesos desnecessários. Então uma coisa é peso, outra coisa é pecado. E talvez ali o desenho nos mostre de uma maneira muito, mas muito clara o que é peso. Por isso o texto diz: deixemos de lado todo peso. Então a primeira coisa que tira você do foco são os pesos que você escolhe carregar na sua vida. São os pesos que você decidiu levar. Por que tem gente com dificuldade de foco? Porque ela quer carregar peso. Porque ela decidiu pegar peso. Porque ela está insistindo em carregar peso. Aceitou a Jesus, mas até hoje não deu a Jesus os pesos. Está lá carregando e toma daqui, toma dali. Então eu poderia nesse primeiro momento, para ser muito rápido, chamar de peso as distrações. Aquilo que anda lhe distraindo, as preocupações. Eu vou ver isso mais à frente de uma maneira muito mais clara. Então preste atenção. Olha para aquele desenho ali. E aí vamos usar a tática do desenho. Dá para andar bem daquele jeito? Dá para correr bem? Então pronto. Ali você consegue entender que foi uma decisão dele carregar pesos. Como é que ele vai correr? É aquela pessoa que todo domingo procura você, pastor, e diz: pastor, eu estou muito desanimado, pastor, eu estou muito desanimada, pastor, ora por mim. Irmãos, não adianta, vai passar 10 anos, 20 anos orando por você e você não vai ter cura. Sabe por quê? Porque você não para de carregar peso. Tu quer carregar o peso da família, tu quer carregar o peso da igreja, você quer carregar o peso lá da tua empresa, dos seus negócios, está ali, ó. E você acha que isso vai ser resolvido com uma palavra mágica de oração. Não, se o apóstolo orar, tudo muda. Muda nada. É que você não vai ter a cara de pau de orar comigo carregando peso. Aí você coloca o peso do lado. Aí eu oro. Aí você sai. Quando chegar ele fala: meu Deus, esqueci meu peso, deixa eu voltar. Aí pega de novo, põe e vai embora. Aí na outra semana: não, já falei com o apóstolo, eu tenho que procurar outro pastor. É aquilo ali, ó. As preocupações, o acúmulo de bens materiais, tudo isso aí, ó. A ansiedade. Isso é peso, gente. Isso vai arrebentando, isso vai acabando com as pessoas. Segundo, vamos lá. Porque aceitam viver rodeados pelo pecado. Peso é uma coisa, pecado é outra. Eu vou ver mais adiante, então eu vou dar só uma palhinha. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Gente, a ideia de pecado aqui que nos rodeia é aquilo, no grego, é aquilo que se enrola nos nossos pés. Ou seja, é aquilo que impede você de caminhar. É aquilo que trava você. É aquilo que faz você tropeçar. Peso te dificulta para caminhar, mas não amarra os teus pés. O pecado não, ele entrelaça os teus pés e faz você tropeçar. Então uma coisa é viver carregando peso, outra coisa é viver tropeçando. Tem muita gente que está vivendo tropeçando. Está perdendo as bênçãos de Deus porque está tropeçando no pecado. Está caindo. Não consegue se levantar, se levanta e cai, se levanta e cai. Outra coisa que é muito interessante, uma pessoa que vive amarrada pelo pecado, ela vive dando círculos na vida dela. Pode avançar. Terceiro, por que as pessoas vivem sem foco, sem direção? Porque vivem dominados pela fadiga e o desânimo, e olham, uma vez que só olham para as circunstâncias.
Olha, aqui não, graças a Deus, no Cian só tem gente curada. Graças a Deus. Graças a Deus. Falar igual o Bispo Macedo, graças a Deus, graças a Deus. Só tem gente curada. Mas tem lugares que eu vou aí que se eu encontrar com a pessoa 10 vezes ela só fala das circunstâncias. Estou numa luta. Tem uns que eu o tempo todo, meu irmão. Estou numa luta, estou numa prova. Pô, cara, quando é que tu vai sair desse ringue? Tem gente que depois que entrou no ringue nunca mais saiu. E aí, irmão? Pô, estou numa luta. E aí, irmão? Só Deus sabe a luta que eu estou passando. Pelo amor de Deus, não dá para suar o gongo, não? Não dá para acabar com essa briga? É só luta, gente. É só luta. É por isso que eu não gosto de negócio de UFC, boxe, não gosto nada disso. Porque eu começo a ver essas lutas, eu fico lembrando de alguns. Caramba, ele ali parece com aquele irmão lá da igreja. Porque se eu encontrar com a pessoa 10 vezes ela vai dizer: irmã Elaine, eu estou numa luta. Ô minha filha, eu estou orando já tem uns 2 anos, essa luta não acaba não. Irmão, não é possível, luta de crente tem começo, meio e fim. Mas tem uns crentes que a luta deles só tem começo. Aí eu gosto de ver ali, olha, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados. A gente tem que considerar. Jesus passou por luta, sim ou não? Mas ele focou na luta ou ele focou naquilo que Deus prometeu para ele? Aquilo que Deus prometeu, por isso ele suportou a cruz. Então eu queria caminhar com você, porque eu acho que já deu para convencer você de que se você não der uma guinada na sua vida, não der uma virada aí, você vai passar a sua existência aqui na terra falando das tuas lutas. Não vai ter um testemunho bom na tua vida, não vai ter nada, você não vai ver nada de bom. É sempre luta, sempre luta, sempre luta, sempre luta, sempre luta. Por quê? Porque olha para todo lado, olha para os problemas, olha para as opiniões, olha para as comparações. Chega, diga chega. Dá um chega e chega. Você fica olhando para as pessoas. Ele tem, eu não tenho. Ele não merecia conseguir, ele conseguiu. Chega. Vamos ver agora o que interessa. Pode passar. Agora sim, como tomar a decisão de ajustar o foco e viver o melhor? Primeiro, olha ali, decida abandonar os pesos que roubam o teu foco. Essa é a primeira decisão. Decida abandonar o peso. Gente, nenhum atleta corre com mochilas cheias de pedra. Qualquer pessoa que eu vejo correndo com a mochila está levando no máximo água e uma borrachinha, que na caminhada ela vai correndo, alguém já viu isso? E ela vai puxando ali a água, mas ela não carrega. Você começa a ver, por exemplo, a São Silvestre, você vê aqueles quenianos, lá os campeões, tu vê que os caras têm uma camiseta fininha, um shortinho fininho, um tênisinho bem fininho. Por quê? Porque o cara tem que correr o máximo de leveza possível. Então volta os seus olhos para cá. Há muita gente carregando o peso do velho homem. Você se converteu, mas até hoje não se libertou. Jesus mandou matar o velho homem. Tu tem uma pena dele, uma saudade dele, a velha mulher, e ela não sai da tua vida. Você pega uma religião aí, de um modo geral, de matriz africana, a pessoa incorpora a entidade, não é isso? Incorpora a entidade tal. Tem crente que incorpora o velho homem. O que é um velho homem? Já era para estar morto há muito tempo, gente. Tem crente que incorpora o velho homem, a velha mulher, está sempre falando de coisa que já era para estar sepultada. E como é que você me diz que vai ter foco? Se é no casamento, aí vai buscar coisa lá de trás do casamento.
Se é da vida profissional, vai buscar de alguém que traiu lá você, que armou lá para você cair no desemprego. Pelo amor de Deus, irmão, mata esse velho homem. Diga, velho homem. Diga, peso que eu carrego. Tem que parar com isso. Você sabe, eu acho que eu tinha que ser crente. Eu não tenho um testemunho de bebida, de cigarro, que eu fumei maconha, que eu bebi cachaça. A minha história é uma história de um bobão. Mas eu fico tão feliz com a minha história. Porque eu já sofri muito, eu já bebi muito, eu já cheirei muito. E aí, agora? E aí? Até hoje eu pago um preço. Uma coisa, está cheirando? Está bebendo? Está pagando preço por quê? Irmão, nós temos que... Olha, no mundo, tem um versículo que diz assim, é para frente que se anda. Já viram esse versículo? É na Bíblia dos mundanos. Eles dizem para a gente, olha, para frente que se anda, não é assim? Isso tinha que ser um versículo na Bíblia de muito crente. Porque eles só falam das coisas lá de trás. Eu estou muito ferido. Isso é peso, diga peso. Eu estou muito ferida, diga peso. Quando alguém agora começar a falar com você, crente, eu ainda estou ferida por aquele peso. Você vai dizer peso. O que? Não, nada. Pensei alto. Peso. Que Jesus é esse que não te libertou até hoje? Que Jesus é esse que não te lavou até hoje? Que Jesus é esse que até hoje não quebrou essas cadeias? Então Paulo, o autor de Hebreus, diz, ei, se livra do peso. O que ele mandou fazer? Se livra do peso. Então se livra do peso, irmão. Para de ficar dando cartaz que já aconteceu. Sofri muito, chorei muito. Tem gente que até hoje, quando comenta da Covid, chora. Foi um tempo difícil. Morreu alguém da tua família? Não. Você teve? Não. Mas eu chorei muito. Irmão, já passou. Você já leu um livro? Quem é que já leu pelo menos na vida um livro? Você já leu? Aí você leu da página 1 até a 10, tá bom assim? Leu da 1 a 10, muito bem. Você leu da 1 até? Aí você decidiu ler de novo, porque você botou na cabeça que vai ter uma história nova. Aí você vai ler de 1 ao 10 de novo, vai ter história nova? Não, mas você quer insistir com isso. Aí lê de novo, vai ter história nova? Se você ler 20 vezes, da página 1 à página 10, vai ter uma história nova? Então, pelo amor de Deus, lê a 21, a 22, a 23, a 30, a 40. Porque tem gente que se eu encontrar, vai me contar a história do livro só da página 1 à página 10. Daqui a um ano, quando eu contar, e aí, já leu a página 3? Não, eu estou na 10, eu voltei a ler tudo de novo. Deixa eu falar com o senhor. Não dá, eu não aguento. Eu tenho uma certeza, depois que eu li da 1 a 10, se eu voltar a ler, eu vou ler a mesma história. Se eu passar uma semana, um mês, um ano, e eu voltar a ler, eu vou ler a mesma história. Então aprenda uma coisa, para de ficar lendo as mesmas páginas da tua vida. Ei, vai para frente. Irmãos, ninguém aguenta. Eu vou definir uma pessoa que fica carregando peso e quer compartilhar peso com a gente. Ela é uma pessoa chata. Você conhece alguém assim, filho? Não olha para o lado não, nem... eu tenho um pavor quando vocês fazem assim, faz assim. Está todo mundo te olhando. Isso. Tem gente que ela conta para você de uma página 10 da vida dela. Passa um mês, se ela te contar de novo. Passa um ano, se ela te contar de novo. Mas esse teu livro aí não escreveu mais nada não? Parou aí na 10? Então, em nome de Jesus, não seja chato. Diga, Senhor, me livra de ser chato. É chato. É chato.
aquele pai que toda hora conta como sofreu. É aquele irmão que conta que foi perseguido na igreja. Toda hora ele conta. Só por curiosidade, alguém conhece um chato? Levanta a mão. Olha aí como é que Deus é bom. Todo lugar. Só que não é você, graças a Deus, amém? E tem aquilo ali, ó, abandona o peso, que rouba o foco. Acabou. Ei, página virada. Página virada, senão você não consegue ter na sua vida. Então é muito interessante, gente. Você não consegue correr. A Carol inverteu os desenhos, né? Ela tirou ali o peso, mas você não consegue correr a corrida que Deus tem proposto para você daquele jeito ali com peso. Aquele está livre de peso, né? Mas vamos imaginar aquele outro desenho que ela botou. Então você não consegue imaginar, ó, Deus está dizendo, ó, meu filho, tem esse caminho aqui, mas ele está com peso, ele não aguenta. Ele não aguenta. Isso aqui vai ser hoje você, depois da oração ali, ó, tudo no chão caído. Então não aguenta, é o peso, essa preocupação, essa coisa que está te consumindo. Vocês gostam de revelações? Toda vez que eu faço um exame, eu não abro. Eu não vou me consultar com o Google. Está repreendido, Satanás. E aí eu me lembro que uma vez, vou contar só para você. Qual é o teu nome, filho? É o seu. Milena, vou contar só para você. Escuta essa. Eu fiz um exame, eu estava com uma sinusite muito forte, vou fazer um exame. E aí, Milena, eu falei com a minha esposa assim, eu estou indo viajar, quando eu voltar eu vou levar no médico, não abre. Eu não sei se ela entendeu, abre. Eu acho que curiosidade é uma coisa que dá mais em homem do que mulher. O que vocês acham? Quem é mais curiosa, mulher ou homem? Mulher mais curiosa? Eu acho que mulher é mais curiosa. A minha é. A minha esposa é. Aí ela abriu o exame. Não satisfeita, ela procurou o doutor Marcelo. Doutor, aí estava lá no exame, pólipos na região da face. Aí doutor Marcelo, apóstolo, não vou alarmar a senhora, mas pólipo é uma coisa que tem que ficar atento. Aí ela me liga, Alexandre, falei com o doutor Marcelo, teu exame, tu está com os pólipos, isso é bom você ver. Eu disse, tá bom, Rita. Obrigado. Era isso que eu precisava ouvir para ficar acordado na viagem. A viagem estava muito chata. Pólipo. Aí voltei, peguei o exame, levei para o médico. Ele era um libanês, eu vi a bandeira do Líbano na mesa lá dele. Eu falei, rapaz, ele é libanês, filho de Ismael, e eu sou filho de Isaac. Já fiquei, né? Aí eu falei assim, doutor, ele, falei, a minha esposa abriu o exame, assim mesmo. E o médico olhou aí e viu que tinha pólipo na face. O médico, qual é a especialidade dele? Eu falei, ele é cardiologista. Aí ele disse, então fala para esse médico e para tua mulher que pólipo de sinusite é ferida cristalizada. Vai ficar um pólipo ali, uma cicatriz. Fala com ele, com a tua esposa, tá bom, senhor Alexandre? Precisava ficar sem essa, né? Então, onde eu quero chegar com você? Se livra de peso. Se livra de peso. Preocupação que não é tua. Quem é que crê que realmente Deus está no controle da sua vida? Então, pelo amor de Deus, entrega a Ele. Sabe que às vezes eu vejo, eu tenho a sensação que tem crente que fica com cabo de guerra com Deus. Não, Deus, esse problema é meu. Não, solta. Você conhece alguém assim? Tirando você conhece alguém assim? Que fica fazendo cabo de guerra com Deus?
Não, Deus, esse problema já é meu há muitos anos. Pode soltar, Deus. Por isso que o Salmo 37 diz assim, lança, remessa teus problemas ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A palavra, quando você lê no português, assim, entrega teus problemas ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Ali a palavra no hebraico é arremessa, é jogar. Mas aí tem gente que interpreta cabo de guerra. Não, Deus, não, solta, Deus, não, Senhor, não, isso aí é meu. Deus, eu não posso perder esse problema, ele já me acompanha há anos, é um problema de estimação. Quem é o Senhor para tirar? Então, por favor, gente. Segundo, vamos lá. Segunda decisão. Ok. Aqui, tome a decisão de correr com paciência para vencer. Tome a decisão. Corramos com paciência. Irmãos, por que o autor fala de paciência? E aqui tem que ficar bem claro para a gente. Correr com paciência. A palavra no grego para paciência aqui é hupomone, que quer dizer uma paciência ativa. O que é uma paciência ativa? É você fazer a sua parte na certeza que Deus vai fazer a dele. Significa ter uma perseverança, uma resistência. Correr com paciência é correr com perseverança. Eu estou fazendo a minha parte. Qual é a minha parte? É correr, então eu vou correr com paciência. Eu vou correr sabendo que Deus vai me dar vitória. Eu vou correr sabendo, focado, que Deus está cuidando de mim, que Ele continua. E olha que coisa tremenda, gente. A vida cristã é maratona. A fé nos prepara para a maratona. E o texto diz para a corrida que está proposta diante de nós. O que é isso? A corrida que eu estou correndo não tem nada a ver com a tua. Tem uma corrida proposta para a irmã Fátima. A corrida que eu estou correndo não tem nada a ver com a corrida do Hélio. Cada um aqui tem a sua o quê? A sua corrida. Cada um aqui tem a sua luta, a sua prova. Então não adianta você ficar se comparando. Mas fulano, mas Beltrana. Então corra com paciência para vencer. Corra focado na certeza de que não tem comparação. Se você ficar correndo e se comparando com os outros, você vai perder o foco da sua corrida, da sua vitória, da sua bênção. Para de olhar para o lado e olha para frente. Para de comparar a tua corrida com a dos outros e saiba que Deus está no controle. Gente, paciência é ter coragem para continuar quando todo mundo desiste. Paciência, só para você entender isso aqui, sabe? É deixar Deus te levantar quando você cai, não é ficar caído lá. Ai, Deus, eu caí. Caiu, levanta, meu irmão. É interessante, eu falava isso aqui ontem. Na minha relação com pai e mãe, toda vez que eu caía, e eu caía perto da minha mãe, a minha mãe corria, me pegava, meu filhinho, ralou o joelho, filhinho, limpava, está tudo bem, machucou. Quando eu caía com meu pai dizia, rapaz, levanta, machucou? Pai, para de chorar, rapaz, engole o choro. Irmãos, por que o pai tratava desse jeito e a mãe tratava diferente? Porque o pai está te preparando para a vida. A mamãe quer saber se você está bem. Deus não é tua mãe. Deus é teu pai. Caiu, levanta, meu filho, é assim mesmo. É caindo que você vai pegando. Você tem uma coisa interessante. Você já viu uma expressão, você tem que olhar por onde anda? Quando o filho de um judeu lá atrás no templo se tornava, para saber se ele se tornou homem, a escadaria do templo antigamente, ela tinha degraus irregulares. Mas por que ela tinha degraus irregulares?
Porque se eles fossem atacados de noite, gente, e se os degraus fossem simétricos, regulares, o que ia acontecer? Todo mundo ia subir rapidinho. Então eles colocavam os degraus irregulares, que se o inimigo viesse correndo, quando o cara levantasse o pé, dizia, opa, só que o cérebro entende que é da mesma altura. Eles caíam. Muito bem. O que o sacerdote fazia quando você dizia que teu filho estava preparado e era homem? Ele dizia assim, ó, vai lá no tanque de Siloé, pega a água e traz. Pô, o moleque descia desembestado os degraus. Para descer, né, irmão? Você não vai reparar muito a diferença em degraus na descida. Quando ele voltava com a água e ele queria subir correndo, o que acontecia? Ele tropeçava. Quando ele tropeçava, ele ia até o sacerdote e dizia, você ainda não é homem. Mas por quê? Porque você não sabe olhar por onde anda. Então está na hora de a gente começar a aprender isso, gente. Muitas vezes na nossa vida a queda não é porque Deus quis que você caísse. É porque você foi agitado, precipitado. E faz parte do processo. Irmãos, imagina Deus tratando como se fosse a sua mãe. Ai, tadinho, caiu, levanta, oh, meu filho. Então, irmãos, nós temos que aprender exatamente isso aqui, ó. Paciência não é passividade, sabe? É continuar orando quando a situação... eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que estar orando. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu vou continuar orando. Então, a pergunta é, qual é o teu ritmo de fé? Quando tudo está bem na tua vida, você está animadinho orando. Quando está com problema, você já desanima. Então, você não está pronto para a corrida da vida. Você está pronto para a corrida das circunstâncias. Quando a circunstância for favorável, você ora. Se a circunstância não for favorável, você não ora. Não é assim que se forma alguém que vai correr com a paciência da fé. Não é dessa maneira. Terceiro, vamos lá. Como tomar a decisão de ajustar o foco? Permaneça na decisão de caminhar olhando firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aqui vem uma lição. Vocês prometem que nunca mais vão esquecer? Promete? Hein? Aqui está dizendo o seguinte: aprenda a dirigir o teu olhar. Aí ele manda olhar para quem? Quem é que pode me dizer aí? Vamos lá. Pode falar. Oh meu Deus, para onde? Olhando para Jesus. No grego, olhando para Jesus, esse verbo olhando é áforo. Áfora é de fixar, atentar, é quase que exclusividade. E por que ele está mandando você ter esse olhar fixo, esse olhar atento, esse olhar não é uma visão periférica, é uma visão integral? Vamos entender isso aqui para a gente compreender? Porque ele diz dois motivos para você olhar para Jesus. E ele dá dois títulos. Ele diz que Jesus é o autor. E ele também diz que Jesus é o quê? Consumador. Quem é o autor? É o arquegos. O que é essa palavra? O que significa? Gente, o autor aqui é que Jesus é o pioneiro. Está vendo aquele caminho ali? Vou pegar o desenho ali para ilustrar para vocês. Está vendo? Eu não combinei com a Carol, mas serve. Está vendo aquele caminho? São ou não são? Muito bem. Quem passou primeiro? Você ou Jesus? Então ele é autor. Ele parou no caminho? Hein? Ele ficou morto no caminho? O caminho que a Bíblia diz é que ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e o Pai o colocou à direita. É isso? Ele está numa posição de honra. Então preste atenção. O caminho que ele é o autor do caminho. Ele não ficou preso a peso, ele não ficou preso a pecado. Ele é o autor do caminho. Você nunca... Porque tem gente que vai passar a vida toda lendo esse versículo e não vai estudar. Tu acredita nisso? Não, Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Quantas vezes eu vejo gente falando isso? Agora, quando você ministrar, minha filha, você vai dizer assim: a gente tem que aprender o que é o autor.
O autor é que ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro que passou pelo caminho. E ele passou porque ele venceu. Então, se você seguir no caminho dele, no caminho do autor, você também vai vencer. Vocês estão aprendendo? Quem está aprendendo isso pela primeira vez na vida? É bom demais, né, gente? É bom demais, né? A gente passa... Quando você estuda a Bíblia, você diz assim, uau! Porque o que eu mais vejo é pastores falando, gente no louvor então, meu filho. Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aí você diz, mas como é que ele é o autor da minha fé? Aí você lembra daquela música, glória ao autor da minha fé. Os mais antigos devem lembrar. Quem lembra? Os coroas que nem eu, lembra? Ó Pai, eu queria... Então, aprenda isso. Quando a Bíblia diz que ele é o autor, ele é o arquegos, ele é o pioneiro, ele é o arquiteto. É ele que traçou esse caminho. Por isso que ele é o autor do caminho. Ele diz, Alexandre, oi Senhor, vai ter muito caminho parecido com o meu, mas eu sou o autor do caminho que vai te dar a vitória. Alexandre, vai ter muito caminho. Qual é mesmo o seu nome, filha? Michele, vai ter muita gente te oferecendo caminhos, mas eu sou o autor. Eu tenho um caminho. Mas que caminho é esse? Ele vai dizer, esse caminho eu passei. Tem prova nesse caminho, tem luta nesse caminho, tem dificuldade nesse caminho, mas no final você vai ver a mão de Deus te dando a vitória. Se você não aprender mais nada hoje, já sai daqui com isso. Ele é o autor. Ele é o autor. E aí, consumador, teletiotes, que quer dizer tetelestai. Tetelestai quer dizer o quê? Então, está. Ele é o teteleostes. Ele é o consumador. Aí você diz, mas o que quer dizer exatamente, apóstolo, o consumador? Vamos olhar para o desenho? Promete que não vai esquecer. Você aprendeu o que é o autor? Aprendeu? Agora você vai aprender o que é o consumador. Que é lindo isso. Preste atenção aqui. Jesus, quando veio aqui, ele veio como o quê? Oh meu Deus. Fala alto. Não, mas como? Ele veio como? Promete. Aí, como homem, ele foi o pioneiro. Tá claro isso? Aprenderam? Ele foi o pioneiro. Por quê? Porque ele passou pelas lutas, ele passou pelas provas, ele desistiu, ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi chamado de cachaceiro, tudo isso. O caminho dele foi esse, não foi? Ele foi ali, ó. Estão aprendendo? Ele desistiu? Então você não pode desistir, porque ele é o autor. Ok? Aí, por ele não ter desistido, o Pai o coroou. Então ele é o autor, o que começou. E quando chegou lá no final, ele diz, agora você é o consumidor, porque você chegou à perfeição, porque você chegou ao final dessa corrida com vitória, com êxito. Então eu quero dizer que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que você é o Senhor, porque você não apenas começou a fé do Alexandre, mas você foi caminhando e você terminou. Alexandre, você vai caminhando e vai ter luta daqui, e vai ter gente. Não esquece nunca mais isso. Gravou? Gravou? Porque eu lhe dou um doce. Se você pegar 10 crentes para te explicar esse versículo, se você vai encontrar 4 que te expliquem. Isso é muito importante. Eu disse, mas o que é esse negócio de autor? Deixa eu pesquisar aqui. O autor é aquele que começou. Escrevi um livro. À medida que você vai lendo o livro,
Você diz: que bênção. E o livro vai mudando você. No final, está lá você chorando, glorificando, dizendo: meu Deus, essa palavra mudou a minha vida. É o autor, o consumador da nossa fé. Ele diz assim: eu abri um caminho. E não desanima, porque eu sei que você está enfrentando, eu sei que você está passando, porque eu também passei. Eu sou o autor, eu sou o pioneiro. Mas escuta, eu sou o consumador da tua fé. Se você não desanimar, Michele, lá no final a tua fé vai ser honrada, a tua fé vai ser exaltada. Então a escolha de consumar o caminho é sua. Eu sou o autor e o consumador. Eu sou o pioneiro. E eu sou aquele que sabe que no final de toda a fé vai se consumir. Então, eu iniciei, eu te iniciei, eu te sustento, eu te guio, e lá no final eu te dou condições de você consumir, terminar a tua trajetória. Gente, que coisa linda, né? Porque o texto não termina aí. O texto diz aqui, ó, o consumador da fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Aí vão apertar. Vocês querem que eu pare por aqui ou vocês querem ir mais profundo? Já valeu o ingresso você sair daqui com o autor e consumador resolvido na tua vida, fala a verdade. Não é verdade? A gente vai agora, todo lugar que você for ver alguém falando, você, não, eu já sei o que ele está dizendo. Eu aprendi. É tão bom, né? Quando a palavra vem, o rema vem, esclarece a gente fica assim: uau, é desse jeitinho mesmo, desse jeitinho. Agora, olha que coisa, gente. Que alegria é essa? Ali, olha, a proposta, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Que alegria é essa? Vocês querem ir para a água mais profunda? Ele é o autor, ele é o quê? Pioneiro. Ele é o quê? Pioneiro. Aí ele vai caminhando. Tem o abandono, a traição, a humilhação, a ferida, a crucificação. Ele ressuscita. Então ele chegou, ele é o autor e o quê? Consumador. Que alegria foi essa que lhe foi proposta? Alegria de saber que todo esse caminho foi a vontade de Deus na vida dele. Deus não tem equívoco para você. Deus não tem equívoco para você. Deus não tem atalho. Então saiba de uma coisa: o que eu estou passando, eu tinha que passar. Há um propósito de Deus. E o que eu estou passando, o meu Jesus também passou. O que eu estou enfrentando, Ele também enfrentou. O que eu estou atravessando, Ele também. Então qual é a alegria? A alegria que eu tenho é que lá no final, o Senhor vai me dar a minha vitória. A alegria que lhe foi proposta. Que alegria que foi proposta é essa? O caminho que você começou, meu filho. Todos os homens que um dia entregarem a vida para mim vão passar por ele. Porque é o caminho da fé. É o caminho da certeza que a humilhação, que o abandono, que a doença, que as feridas não vão te afastar de mim. É a alegria de cumprir o propósito. Jesus veio cumprir a vontade do Pai, sim ou não? Veio? Ele cumpriu a vontade do Pai chorando, reclamando, murmurando? Não, ele cumpriu com alegria, porque ele sabia que o que ele estava fazendo estava no centro da vontade de Deus. Essa é a ideia de alegria que estava proposta. Qual foi a alegria que estava proposta? Através da minha morte na cruz eu vou salvar o Hélio, eu vou salvar o Alexandre, eu vou salvar a meu filho, a minha filha. Então essa é a alegria que eu tenho. É a alegria que eu estou dizendo aqui, a alegria seguinte:
eu estou debaixo do plano de Deus, do propósito de Deus. E nessa noite, essa é a alegria que Deus tem para você. Essa situação não é maior do que Deus. Essa prova não é maior do que Deus. Essa é a alegria de saber que você, assim como Ele, vai sentar-se à presença de Deus. Jesus teve uma visão tão clara do futuro, irmãos, que isso provocou alegria nele. Não é o que ele passou, mas é o que ele viria a viver. Não é o que ele enfrentou, mas o que ele viria a desfrutar. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: por que você só olha para o presente? Por que você não consegue entender que o teu futuro está nas minhas mãos? O teu futuro não está na mão de um médico, o teu futuro não está na mão do Lula, o teu futuro não está na mão do país, o teu futuro está nas minhas mãos. E aí, o que a perseverança faz? A perseverança não ignora a dor. Tem gente aqui que está sofrendo, amém? Tem ou não tem? Tem gente que está passando por luta, tem ou não tem? Então, a perseverança não faz você ignorar a dor, mas a perseverança te dá a certeza que Deus está no controle e que a palavra final na tua vida quem vai dar é Ele. Então diz para esse irmão que está ao seu lado aí, ele sentou do lado de um crente, diz para ele: a palavra final quem vai dar é o Senhor. É o Senhor que vai dar a palavra final. É o Senhor quem vai dar a palavra final. É o Senhor. Então, escuta, quando eu fixo os olhos em Jesus, eu estou escapando da realidade? Diga não. Eu estou escapando da realidade? Eu estou escapando da realidade quando eu fixo? Então vamos aprender para nunca mais esquecer. Mas quando eu fixo os olhos em Jesus, eu estou fixando os olhos no que é o autor, no pioneiro. Ele passou por aqui, ele enfrentou o que eu enfrentei, ele passou o que eu passei, ele não desistiu, foi humilhado, mas não desistiu, foi ferido, mas não desistiu, olha o autor, ele foi comparado a um cachaceiro, a um comilão, mas não desistiu, ele foi perseguido, mas não desistiu, ele enfrentou dores, mas não desistiu, porque ele sabia que ao final, se ele concluísse o caminho, Deus o Pai o coroaria. Ele sabia que tinha um prêmio para a vida dele. Eu preciso lhe dizer uma coisa: haja o que houver, aconteça o que acontecer, você pode chorar, eu posso chorar, você pode se entristecer, eu posso entristecer, mas ele continua sendo o autor da minha fé, o consumador. Eu estou andando por esse caminho, nesse caminho eu vou chorar, nesse caminho eu vou sentir tristeza, nesse caminho eu vou ouvir vozes para desistir, nesse caminho eu vou dizer que não está valendo a pena, mas eu continuo, porque ele passou exatamente por esse caminho que eu estou passando, ele enfrentou exatamente o que eu estou enfrentando, mas uma coisa eu sei: ele é o consumador da minha fé, porque ele não acabou na sepultura, ele não ficou preso lá, ele venceu, e se ele venceu, você também vai vencer. Foco, diga foco no autor e no da minha, foco no foco. Nada do que você está vivendo Jesus não viveu. Tudo que você está passando Ele passou. Por isso é que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Fique em pé. Vamos botar a cerejinha do bolo nessa noite. Foco. Foco. Ele é o autor e ele é o pioneiro. E ele é o que garantiu. O que você está vivendo, Jesus experimentou, sim ou não? Sim. Sim. Não há nada que você esteja vivendo que ele não tenha experimentado. Ele ficou desempregado. Ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem é que vai para casa? Tem alguém desempregado aqui hoje? Você vai para casa? Vai dormir? Jesus não tinha lugar para dormir. Ele é o autor e consumador. Olhe qualquer que seja o problema e veja se não está no caminho. Ele é o pioneiro. Então ele diz assim: Alexandre,
Essa situação que está te deixando aí choroso, eu também passei. Isso que está te preocupando, eu também enfrentei. Lembra, Alexandre, eu sou o pioneiro. Eu passei por esse caminho. Homem nenhum antes de mim conseguiu passar. Todos que tentaram não conseguiram. Mas eu sou o autor. Eu passei por esse caminho, eu sou o consumador. Por isso, aguenta firme. Eu sei que você está passando, enfrentando. E aí, olha que coisa linda. Decida, 4. Decida lembrar do exemplo de Cristo. Quando o cansaço chegar. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Gente, a 4ª decisão para focar parece ser a mais simples, mas sinceramente, ela é a mais complicada de se manter na prática. Quem aqui quer manter o foco? Então tem que vigiar para não desanimar. Vou repetir, quem aqui quer manter o foco? Você tem que vigiar para não desanimar. O foco é uma bomba, o desânimo é uma bomba do nosso foco. Se você deixar o desânimo assumir o controle, você perde o foco. Se você deixar o desânimo, eu tinha que pregar aqui hoje. O dia todo eu fui alimentado com notícias difíceis, o dia todo. Mas eu tinha que o quê? Pregar aqui hoje. O dia todo. Eu podia ter ligado para o pastor César, eu podia ter ligado para o pastor Enoque. Olha, prega porque o dia hoje foi complicado. Mas eu tinha que o quê? Pregar. Senhor, eu não estou com ânimo, mas eu estou com foco. Então deixa eu pregar. Porque, irmãos, você talvez tenha chegado aqui desanimado. Como é que você vai manter o foco? Está ali, ó, olha ali, ó. A fim de que não fiqueis exaustos, desencorajados em vossas mentes. O que nós estamos aprendendo aqui para fechar essa noite? O autor de Hebreus, irmãos, eu não sei se ele era apóstolo, mas ele era um pastor. E ele sabia que o maior problema da igreja não era a perseguição que ela sofria do lado de fora. Era o desânimo que atingia para o lado de dentro. O teu maior problema não é a luta que você enfrenta, mas é o desânimo que consegue entrar e fazer morada. Então o texto diz: considerai aquele que suportou traz contradições. O que é considerar? Essa ideia aqui de considerar seria a ideia seguinte: medita. Medita em Jesus que suportou tanta contradição. Imagina, Pedro disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu vou dar minha vida por o Senhor. Olha que contradição, gente. É o primeiro, talvez o único que tenha negado. Então considera isso. Jesus foi incompreendido pelos discípulos. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Medita nisso. O que Hebreus está dizendo para a gente aqui nessa noite, o autor de Hebreus, medita nisso, medita nisso. Ele enfrentou frio, ele enfrentou fome. 40 dias, o diabo vem e diz: por que você não transforma essas pedras em pães? Ele foi quase que apedrejado. Enfrentou tempestade, enfrentou demônios, enfrentou fariseus, saduceu. Todo nível de perseguição que você pudesse imaginar, ele enfrentou. Ele enfrentou, irmãos, a humilhação, as chibatadas, a coroa de espinhos. Para pensar no que ele passou, no que ele enfrentou. Ele foi torturado. Ele foi receber uma lança. Cuspiram nele. Você consegue imaginar o que ele viveu? Nem por isso, preste muita atenção, ele desistiu. Então olha, se Jesus, sendo perfeito, suportou, preste atenção,
tudo sem merecer e sem precisar, como é que eu vou receber a força dele se eu estou agarrado às minhas contradições? Então foca nele. Senhor, o Senhor passou por tudo que eu estou passando, me ajuda. O Senhor enfrentou tudo que eu estou enfrentando, me ajuda. E aí ele diz, ele fez isso para que você não fique exausto, desencorajado na sua mente. Então preste atenção, gente. O desânimo não começa no comportamento, o desânimo começa na mente. Quando você fica no seu comportamento desanimado, é porque a mente venceu. Então o desânimo começa onde? Na mente. E qual é o propósito do desânimo? Tirar você do foco. Você não está vendo, essa é a 4ª semana. O desânimo diz, não está valendo a pena. Tu foi lá 4 semanas, agora nada. Eu vou na 5ª, eu vou na 6ª. E diabo, Satanás, desânimo, escuta, eu vou na 8ª, eu vou na 9ª, eu vou na 10ª. Demônio, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou arredar o pé enquanto a minha vitória não chegar. Porque o desânimo começa a trabalhar, mas você já está indo na 4ª semana e até agora nada. Até agora nada. Olha que coisa tremenda, gente. A vitória do desânimo está na contemplação. Ao invés de contemplar o problema, contempla a vitória que Jesus vai te dar. Você crê que Jesus vai te dar a vitória? Você crê mesmo? Quem sabe você está aqui, diz, apóstolo, eu estou exausto de lutar, eu estou exausto de lutar. Apóstolo, eu estou exausto de tentar, de esperar, eu estou exausto. Pois o Espírito Santo nessa noite está dizendo, não desista. Ainda não chegou. Não tem provação maior do que você não possa suportar. Meu irmão, você é capaz, você aguenta. O Espírito Santo diz que Ele está com você todos os dias. Jesus diz até a consumação dos séculos. Então mantenha o foco nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha que coisa tremenda, gente. Cada manhã tem renovo de Deus para você. Amanhã tem renovo de Deus para mim. Depois de amanhã, você não tem ideia das lutas, das guerras que eu passo. Todo dia eu estou ali de manhã na presença dele. Me renova, me renova.